Muito boa noite, bem-vindos à noite informativa, noite de quarta-feira. Como habitualmente, às quartas nós trazemos para o momento de análise também algumas figuras que ajudam-nos a olhar para alguns temas e a refletir sobre eles. Hoje tenho, portanto, o privilégio de receber em estúdio o deputado pela bancada parlamentar do Partido Frelimo, Keifadir Manasse. Muito boa noite. Obrigado. Bem-vindo à noite informativa. De igual forma também, portanto, Alfredo Magomice, que é deputado pela bancada parlamentar da Renão. Muito boa noite, bem-vindo. Boa noite. À noite informativa. Propomos-nos, portanto, olhar para um assunto, um tema que nas últimas, diga-se, 48 horas tem estado a dominar as atenções, sobretudo da comunicação social nacional e não só, que foi, portanto, a intimação que os jornalistas do semanário Zambeze receberam por parte da Polícia de Investigação Criminal. Portanto, 2 jornalistas do semanário Zambeze foram instados a fazer alguns pronunciamentos junto às autoridades policiais, alegadamente por alguns artigos produzidos por aquele semanário. Eu gostava de ouvir, para começar, os comentários e a análise, portanto, que lhe sugere, portanto, Keifadir Manasse, o que é que lhe sugere, portanto, analisar e comentar em relação a este procedimento da polícia, em relação, portanto, aos homens da pena? Bom, muito obrigado. Permita-me primeiro cumprimentar os telespectadores da STV e, em segundo lugar, dizer que eu acho que esta situação é uma situação normal. A Polícia da República tem a obrigatoriedade de garantir a ordem, tranquilidade pública, e qualquer informação que é vinculada por qualquer que seja um cidadão e a polícia acha que tem que ser esclarecida, há normalidades de a pessoa ser intimada, ser convocada para ir à polícia para dar aquilo que são os seus esclarecimentos. Porque a população moçambicana sempre clama pela paz, pela tranquilidade dentro do país. E qualquer informação que é dada e que deve ser consubstanciada para que, de facto, a Polícia da República traga aquilo que é a veracidade dos fatos, eu acho que é normal a Polícia da República intimar um jornalista para ir dar aquilo que são os esclarecimentos, porque é ato normal e daquilo que eu sinto é que os nossos jornalistas, independentemente de qualquer que seja a razão, se for para dar seu esclarecimento, seu ponto de situação, para o bem da verdade, eu acho que às vezes é muito bom que deem, sem citar este ou aquele, mas é bom que apoiem as nossas autoridades, porque trata-se, está-se a falar de cidadãos zimbabueanos que não são moçambicanos e que a Polícia da República tem que se preocupar, saber onde é que estão esses zimbabueanos e como é que entraram dentro do país, para estarem dentro do país e morrerem dentro do país. Longe de se pensar aqui que existe algum ato intimidatório por parte das autoridades, portanto, junto aos jornalistas. Ato intimidatório eu acho que não. Eu acho que o que sentimos é que os nossos jornalistas, alguns, têm agido às vezes de má fé, criando um sensacionalismo, muitas vezes não jornalístico, mas político, no sentido de dar a perceber que há algum problema, porque eles entraram, foram ouvidos e acabaram saindo em liberdade, como qualquer cidadão é feito. E permita-me aproveitar esta oportunidade para saudar a agência Reuta pela forma humilde e serena que fez com que aparecesse publicamente a reconhecer que a notícia que deu, a notícia que vinculou para o povo moçambicano e para o mundo em geral era falsa, e fazer um pedido de desculpas aberto a toda a sociedade, a todo o mundo, no sentido de mostrar que o jornalista, acima de tudo, tem que ser alguém que contribui para a tranquilidade, que contribui para o bem da sociedade, contribui para que todos nós tenhamos uma informação precisa, concisa, oportuna e que, de facto, vincule aquilo que é a realidade dentro do próprio terreno. E saúdo mesmo, e eu gostaria que também tivéssemos esse tipo de humildade por outros órgãos de informação, às vezes quando vinculam uma informação que às vezes não tem base nem substância para se encontrar a veracidade, muitas vezes refugiam-se a esse tipo de artimanhas. Eu acho que o jornalista, em suma, tem que ser alguém que contribua para que esta democracia seja participativa, esta democracia seja efetiva, este país desenvolva, este país apareça a ser um país cada vez mais de referência, porque o país precisa de jornalistas para darem a sua contribuição.
Pois bem, engenheiro Magomice, a sua análise, portanto, a esta intimação que foi avançada por jornalistas do Semanário Zambeze, pela matéria que foi produzida, isto depois de, aí há umas semanas atrás também, portanto, a Comissão de Inquérito da Assembleia da República também ter intimado, diga-se, o jornalista responsável da Lusa em Moçambique, a prestar alguns esclarecimentos nessa altura sobre o outro caso. Como é que analisa? Que comentários é que lhe sugere? Muito obrigado. Permita que, primeiro, como é de praxe, agradecer a Deus esta ocasião de falar para os moçambicanos via STV e também aproveitar para saudar a todos os telespectadores. Em relação à questão que coloca, eu diria, começaria talvez por dizer assim, se a Frelimo ou a polícia fosse alguém, diríamos lá na minha aldeia que a Frelimo está enfeitiçada, porque a maneira como está a agir tudo mostra que parece-me que não há aqui alguém que está a coordenar em nada. Cada um, quando acorda, que é chefe, toma as suas decisões e faz cumprir, sem, no entanto, ver quais são as consequências disso. Repare que aquela notícia não é nova. O jornal Zambeze não foi o primeiro a tirar a notícia. A própria STV, STV, sim, passou aquela notícia em que o presidente da Câmara dava a notícia. E também foi vinculado pelos outros órgãos de comunicação social do estrangeiro. O próprio Zimbábue também vinculou a mesma notícia. E o Zambeze apenas o que fez foi dizer aquilo que havia sido dito. Não sei o que aconteceu e, pelo que me parece, a notícia até era conhecida, sabes qual é o nível o espaço que ocupa o jornal Zambeze, né? Mas apareceu alguém que, pelo que vejo, eu até diria, é de má vontade dentro da polícia. Fez o que fez e a notícia já chegou a níveis muito mais altos. Então, isto ali é uma coisa. Agora, o próprio ato em si não é isolado. Se for a ver, como estava a dizer, o jornalista da Luz foi intimado, foi, diríamos, aquilo o quê? Aquilo foi violentado, digamos assim, pela primeira comissão da Assembleia da República. Tivemos também há pouco tempo o baleamento do Dr. Makwane, que também era um comentador. E ontem, ou a esses dias, foi a vez do jornal Zambeze. Quer dizer, está claro aqui que o Partido Frelimo está a mandar mensagem clara para todos que têm independência intelectual, para todos que têm coragem de falar, para todos que têm coragem de escrever sobre determinada coisa. Portanto, isso é uma intimidação clara. Mas, como se diz, o efeito disso tem sido abominável, porque é o contrário. As pessoas estão a perceber o que está a acontecer, as pessoas estão a ver o que está a acontecer, e pelo contrário, quando faz isso, traz um efeito nefasto para aquilo que o próprio Frelimo deseja. Portanto, é uma vergonha para um Estado que se acha culto, para um Estado que se acha de direito, para um Estado que se acha democrático. Aliás, mesmo que assim quisesse fazer, não seria naqueles momentos. Qual é a razão de mandar para o jornal de Zambeze um pilotão, uma companhia de polícias? Para quê? Para 2 cidadãos que, se saiba, não têm nem sequer uma fisga. Para quê? Então, tudo aquilo é uma demonstração vã, falsa, desnecessária para cidadãos que apenas usam sua intelectualidade para transmitir aquilo que está a acontecer. Portanto, não caiu bem, não fica bem, é mesmo indicação de uma ditadura onde estamos a caminhar. Provavelmente já há indicações claras, aliás, já há vozes que discordam com os órgãos de comunicação independente. Acho eu que este é o cumprimento desta ala dentro da Frelimo, que quer silenciar todos aqueles que têm ideias contrárias, ou todos aqueles que tiram as suas ideias. A ideia, estamos a caminhar para isso. Sente que as liberdades e os direitos, portanto, de imprensa podem estar a ser beliscados com este tipo? Estão sendo beliscadas e estamos a caminhar a passos largos para que não ficaremos surpresos se um dia a STV não transmitir notícias como se passa a ser talvez um departamento de 25 de setembro, qualquer coisa como esta.
Pois bem, qual seria o papel, portanto, do Conselho Superior de Comunicação Social em termos de intervenção, uma vez que a polícia agiu, portanto, e deixou, portanto, não permitiu, diga-se assim, que o Conselho Superior de Comunicação Social pudesse agir, pudesse intervir, pudesse mediar, eventualmente, nesta situação para tentar-se perceber o que é que, afinal de contas, estava-se a passar o Estado a Berlim? Bom, não sei, eu acho que ninguém está acima da lei dentro do país, inclusive o jornalista. As pessoas, a Polícia da República, ouvindo uma situação em que o jornalista traz ao público uma situação e acha-se que preocupe a Polícia da República, este cidadão tem que dar o seu esclarecimento para apoiar a Polícia da República no sentido de trazer aquilo que é a veracidade dos fatos. Não é verdade dizer que está-se a tentar intimidar o jornalista, porque eu acho que, se formos a olhar o nosso país, os jornais, nas capas, e ler os jornais, como dizia o colega que persegue-se os jornalistas, o que se escreve aqui neste país, eu acho que é tão violento que, se olhasse-se para este lado, a liberdade de imprensa estaria mesmo em causa. Há países onde não se admite escrever o que se escreve. Aqui escreve-se tudo. Acusa-se até o presidente da República, acusa-se as pessoas sem dó nem piedade, sem consideração, às vezes até sem mostrar, sem entender que estamos a acusar alguém que também tem família, que tem direito à presunção de inocência, mas escreve-se tudo. E as pessoas, no âmbito de manter a tranquilidade e a calma, relegam-se ao silêncio e deixam as coisas acontecer. Eu vi a peça que a STV transmitiu, provavelmente seja os próprios jornalistas que ligaram para fazer-se aquele show-off, aquela câmara de filmar, andar a pé, 2 jornalistas. Nós não vimos nenhum jornalista nem escoltado, nem algemado. Eles andaram até a pique. O que aconteceu foi ligar para uma imprensa para trazer aquele sensacionalismo que eu acho que, para os nossos jornalistas, que tanto temos respeito e que às vezes nos orgulhamos por esta capacidade de trazer a liberdade de imprensa num país como Moçambique, onde se discute com tranquilidade e à vontade todo tipo de ideias, mesmo aqui na STV estamos agora a falar, este país ganhou um ato que é as pessoas falarem à vontade, discutirem aquilo que sentem e na sua maior tranquilidade. Então, eu acho que as pessoas têm que ter noção das coisas que fazem e perceber que é normal um jornalista dar a sua colaboração para o bem do Estado. Nós não podemos admitir que um jornalista diga morreram pessoas, estão enterradas no sítio X, por exemplo, 100 e tal pessoas estão enterradas no sítio X. Quando se vai dizer, jornalista, nós estamos preocupados, gostaríamos que desse o seu contributo para esta sociedade, mostrar-nos esse sítio. E refugia-se, não, recebi um telefonema e quando recebi o telefonema, eu acho que a fonte, quer dizer, refugiar-se a subterfúgio. Não, o jornalista tem que contribuir para que este país cresça, não contribuir para a anarquia. Eu acho que não pode ser assim. Nós respeitamos tudo o que é escrito, a gente lê tudo o que é escrito, os jornalistas foram, a STV acompanhou eles a saírem. Eles foram ouvidos como qualquer cidadão é ouvido. Então não podemos usar isto como um ato político para manchar aquilo que é o trabalho das autoridades. A Polícia da República tem o poder de intimar um cidadão e ouvir. Agora, quando se refugiamos que, por exemplo, foram chamados na Assembleia da República os jornalistas da ausência de luz, o nosso regimento da Assembleia da República é claro. A comissão especializada pode chamar qualquer cidadão, empresa pública, ministro, qualquer dirigente desse Estado para ser ouvido na comissão especializada da Assembleia da República. E o não ir à comissão especializada é tratado como um crime, a desobediência. Aquilo é um órgão de soberania, tem a prerrogativa de chamar qualquer cidadão para ir dar esclarecimentos naquilo que é o bom para o funcionamento da máquina do Estado. O nosso país é democraticamente, é um Estado de Direito democrático, há leis, as pessoas têm que respeitar as leis. Se um jornalista é intimado para dar esclarecimento, tem que ir dar o esclarecimento. Aí eu volto à minha questão, portanto, com alguma insistência. E qual seria o papel do Conselho Superior de Comunicação Social, portanto,
nesta situação? Bom, este é um ato que aconteceu ontem, não é? Aconteceu ontem e o Conselho Superior da Comunicação Social provavelmente esteja a trabalhar para também perceber, porque mesmo aquele jornalista da agência Lusa, nós também esperávamos que o Conselho Superior também dissesse alguma coisa. Então, nós estamos com instituições que devem cada vez mais aprimorar, fortificar-se no sentido de fazer com que a ética e deontologia profissional funcione de facto neste país, porque é um país em que a lei tem que ser respeitada. Um jornalista ir à polícia para dar esclarecimento é um ato normal e não precisamos de fazer qualquer que seja sensacionalismo para fazer beliscar aquilo que é o funcionamento normal das instituições. Disse obrigado. Este posicionamento das autoridades poderá, de alguma forma, provocar alguma tensão entre a mídia, portanto, e a polícia, sentindo, portanto, de acordo com aquilo que são, portanto, as suas opiniões, sentindo que ela está a ser intimidada? Bom, antes que eu responda à questão, permita que diga assim, eu acho que neste momento o país, ou qualquer atividade é regulada por lei. Se o jornal Zambeze faltou em alguma coisa, o lesado, mesmo que seja o próprio Estado, eu acho que o ideal não era enviar lá um pelotão de polícias, era mesmo via Conselho Superior de Comunicação Social. E o Conselho de Comunicação Social iria fazer o trabalho para aprofundar, quer dizer, tudo aquilo que a polícia irá fazer. Porque neste momento chega ao nível de que aquela é polícia de investigação criminal. Não é? Significa que aquela notícia, ao ser publicada, já é um crime. A polícia, o jornal Zambeze é chamado, ou os responsáveis são chamados como criminosos. E eu acho que a questão não é essa. Se a ideia era provar a veracidade da notícia, existe uma instituição aqui no país que funciona com base numa lei que o próprio governo, o próprio Estado reconhece. É essa instituição que devia ser acionada para fazer o seu trabalho, não a polícia em primeira mão. Ao colocar a polícia em primeira mão, significa que estamos a colocar o boi, a carroça em frente do boi. Estamos a tratar o jornal ou os jornalistas como criminosos. Ali não restam dúvidas que aquilo é uma declaração clara de guerra. Mas pelo que se sabe, é muito difícil parar os movimentos sociais. Creio eu que os moçambicanos já têm a consciência própria, embora haja uma minoria que queira limitar. Os jornalistas vão continuar a fazer, os intelectuais vão continuar a falar, vão continuar a difundir aquilo que acham que devem difundir. Portanto, foi um procedimento errado, condenável, numa cidade como esta que nós pretendemos construir em Moçambique. É erradíssimo, não funciona, não deve ser assim, não é a polícia que devia fazer aquilo. Existem órgãos próprios, órgãos criados que funcionam, que existem e gastam também dinheiro do Estado para o seu funcionamento. Recebem dinheiro do Estado. Então, não faz sentido mandar lá para a polícia para fazer aquilo. E mais, já dissemos que a notícia não estava sendo publicada pela primeira vez. Então, é errado. Agora, a questão que me coloca... A questão que eu coloco é se este posicionamento poderá, de alguma forma, provocar alguma tensão, portanto, entre a mídia e as autoridades policiais. Já tinha respondido. Pois. Eu acho que não. Pelo que eu sei, jornalistas são pessoas altamente preparadas, competentes, acadêmicas, intelectuais. Os jornalistas já perceberam que isto é um movimento que quer, na verdade, silenciar a sua atividade. E como já dissemos, os moçambicanos já estão cristalizados, tal que não vão permitir que este tipo de força, que eu acredito que dentro do próprio Frelimo há pessoas que não concordam também. Então, este movimento todo não vai fazer calar a voz dos intelectuais, a voz dos jornalistas, a voz da sociedade civil, a voz de todos os moçambicanos. Porque a guerra não é só para jornalistas, é todo aquele que põe a sua ideia aberta, que publica a sua ideia. Vimos o Sistá, que foi morto, não era jornalista. Por quê? Porque trouxe a sua intelectualidade. O Dr. Makwani era comentador desta televisão, não é jornalista, mas porque trouxe a sua intelectualidade, a sua ideia. Tanto o grupo que é minoria que assim faz, detém assim, o poder das armas, é minoria em Moçambique. Em algum momento vai ceder, porque os moçambicanos querem cultivar um Estado de direito, um Estado saudável, um Estado em que as pessoas estão livres para
colocarem tudo quando acham. Quando não concorda, usa os argumentos para contrariar, não usar a força para eliminar fisicamente ou de outra forma aqueles que têm ideia contrária. Eu acho que é uma guerra que a partida está perdida, os intelectuais jornalistas vão ganhar. Pois bem, eu gostava que nós passássemos e olhássemos, portanto, para um outro assunto, que é a questão do reassentamento das famílias em Maós, que estão a ser reassentadas no âmbito da construção da ponte Maputo-Catembe. Entretanto, há algum incumprimento de alguns preceituados, de alguns, portanto, atos do acordo. Eu gostava de começar por ver qual o papel e a responsabilidade de quem reassenta, e como é o caso de Maós, onde não há cumprimento, não existem condições de base, estamos a falar, portanto, de escolas, não existem hospitais, não existem arruamentos, enfim, não existem condições sociais básicas para que a população lá esteja. Qual é o papel e a responsabilidade, portanto, de quem reassenta? Bom, permita-me, respondendo à sua pergunta, ler aqui 2 artigos deste decreto número 32 de 2012. O artigo 9 diz: aprovação do plano de reassentamento. 1. A aprovação dos planos de reassentamento é da competência do governo do distrito. 2. A aprovação dos planos de reassentamento é precedida pelo parecer de conformidade emitido pelo setor que superintende a área de ordenamento do território, ouvido os setores da agricultura, administração local e obras públicas e habitação. O artigo 13 diz: 1. A participação pública é garantida ao longo de todo o processo de elaboração e implementação dos planos de reassentamento. Eu acho que, olhando esta situação que foi publicada pela STV, aliás, tem sido recorrente, eu acho que alguma coisa está a falhar. Por quê? Muitas vezes, esta questão de reassentamento é uma questão complexa, que às vezes as empresas públicas ou privadas entram em consonância com as pessoas por reassentar, chegam ao consenso, recebem dinheiro e depois, quando a coisa cai mal, aí o governo é chamado a aparecer. Mas eu senti e fiquei satisfeito ver o posicionamento, parece-me que foi o chefe do posto, que a dizer que as condições não estavam criadas, sendo assim, as pessoas não deveriam estar lá. Tem que se criar as condições. Nós temos visto o trabalho que o Mitader tem feito em todo o país, distribuição de doates para as populações, para ter o seu terreno, ter condições e ter o seu direito. Eu acho que aquele tipo de situação que está a acontecer ali, a empresa Maputo Sul tem que olhar com muita seriedade. E, aliás, eu fiquei satisfeito em ver que eles próprios reconhecem e prometem um prazo para o cumprimento daquilo que são as normas emanadas pelo Estado moçambicano, no sentido de haver um cumprimento. Nós não podemos levar a população, ir pôr num sítio e não ter água para beber. Não podemos levar a população, pôr num sítio, não ter escolas às crianças. Quer dizer, é um caso extremamente triste e que o governo, o que sentia que o governo está por cima do assunto, por isso Maputo Sul apareceu a dar aquele esclarecimento que tem prazos por cumprir. E eu gostaria de encorajar o governo para que continuasse a fazer o seu papel no sentido, de facto, de manter a ordem naquele tipo de situação. O povo merece, de facto, consideração para aquele tipo de situações. Pois bem, engenheiro Magomice, o seu comentário, portanto, em relação a este reassentamento das famílias em Maós e o incumprimento do preceituado básico, portanto, para que aquelas populações tenham, portanto, condições também básicas, pelo menos, de vida. Bom, é deplorável, é penoso. Tem-se dito que errar uma vez é normal, aceita-se para quem trabalha, mas errar a segunda, a terceira, passa a expressão, é burrice. Não faz sentido para o nosso país voltarmos a cometer erros tão crassos como esse. Nós nos lembramos de reassentamentos em Tete, nas minas de carvão, que até agora continuam a levantar muitos problemas. Também tem os reassentamentos lá em Cabo Delgado. Portanto, há muita experiência sobre reassentamento. Portanto, não faz sentido que aqui em Maputo, nas barbas do governo central, apareça uma empresa que é pública, para começar, que é pública a fazer violações tão graves de direitos elementares dos cidadãos.
Portanto, as pessoas estavam acomodadas. Aliás, primeiro, a terra do Estado. O que isso significa? Que a terra é nossa, todos nós, qualquer um de nós é Estado. Mas existe um grupo de pessoas que gera a propriedade do Estado, que neste momento é o governo dia. Portanto, ao gerir aquilo que é bem comum, significa que a gestão ou a divisão daquilo que é nossa propriedade deve ser em conformidade, de tal maneira que todos tiremos as vantagens. Portanto, não faz sentido para que um governo ou num país onde há pessoas minimamente organizadas, com uma experiência já longa de reassentamento, aconteçam coisas como essa. As pessoas estavam no Bairro de Malanga, tinham acesso à água. As pessoas estavam no Bairro de Malanga, tinham acesso ao hospital. Ali tem o hospital Zemacamo, tem o hospital de Chamanculo, tem o hospital central que também está próximo, o hospital do Alto Maé. Ali, como já dissemos, tinham acesso à água, tinham acesso à luz. Vimos uma reportagem de uma senhora já idosa, 64 anos, ela bem disse, tem a geleira e congelador. Então, as pessoas têm 45 dias para serem levadas para um local onde não tem o mínimo. Mais uma vez, obrigado à STV, mostrou para onde as pessoas vão. Embora seja assim como... Mas está a mostrar que, na verdade, estamos perante a um grupo de pessoas não sensível. Só se pensa naquilo que traz benefício para aqueles que estão a gerir. 45 dias é tempo suficiente para se criarem condições... Que condições estamos a dizer? Não tem arruamento, nenhuma bulldozer já está lá ainda. Não tem água, não tem energia, não tem hospital. E o conforto não é só isso. Lá tem crianças que estão agora, estão no segundo trimestre de aulas. Os pais vão ser deslocados, o que significa que também as crianças vão ter que ir para lá. Não há escolas. E mais, há pessoas que nasceram, cresceram no Bairro de Malanga, tinham um certo conforto em termos de amizades, a forma de estar e de ser, de um momento para outro são violentadas para viverem numa zona onde não estão habituados. Portanto, não é assim como as coisas devem ser. O que é que significa? O reassentamento, uma pessoa quando é retida de forma compulsiva, assim se diz, significa que a pessoa deve ter condições melhores que aquelas tinham. Portanto, significa que mesmo que tivesse uma casa das mais humildes possíveis, significa que a pessoa deve ser deslocada para uma casa com melhores condições, no que está a acontecer. Eu lembro uma vez, na minha qualidade de deputado, eu visitei, na verdade, o projeto que está a construir estrada. Na altura, o diretor era o PCA, era o Sr. Fumano. Foi uma questão que nós colocamos de reassentamento. E ele dizia que, na altura, até podemos voltar a visitar o relatório da visita que nós realizamos à empresa, dizia que não havia problema nenhum. O Dr. Fumano assim dizia, na qualidade de PCA. E hoje estamos a ver estas coisas acontecer. Afinal de contas, em que país nós estamos? O que está a acontecer? Quer dizer, nós vamos assistir cidadãos nossos, co-irmãos, a serem tirados do seu conforto. E aquelas casas se sacrificaram para construir para um ambiente de selvagismo, digamos assim. Não tem água, não tem hospital. As pessoas estão tiradas do conforto em pleno inverno. Não é possível, e num estado como o nosso, num país como o nosso, mesmo em 6 meses, criarem condições mínimas. Aquelas pessoas viviam numa zona onde tem estrada asfaltada. Será que é onde voltar a ter estrada asfaltada até lá? Aquelas pessoas viviam num ambiente em que o mercado, o comércio estava à sua disposição. Será que vão voltar a ter essas condições? Mesmo que não tivesse, significa que deviam ter condições melhores. Como é que vai ser a questão de transporte até lá? Quer dizer, todas essas condições, ninguém está a responder, mas as pessoas devem sair, já estão a destruir as casas. Quer dizer, isso é uma violação flagrante dos direitos mais elementares dos cidadãos. Em caso de incumprimento, a quem é que devem recorrer estes cidadãos? Não, a lei está clara. Eu acho que o que os cidadãos devem fazer é se organizarem e acionar os mecanismos. Acionar os mecanismos para processar aliás, a empresa é uma empresa pública. Tem que meter uma queixa para reivindicar os seus direitos. Isso é um país democrático. Os cidadãos podem muito Dr. Manasse, nestes processos de reassentamento, efetivamente, o que é que tem estado a falhar? Portanto, temos este histórico do reassentamento em Cabo Delgado, temos o histórico do reassentamento, portanto, também em Tete, temos este histórico do reassentamento, portanto, da população em Maós,
E se falarmos, portanto, aqui no sul do país, há outros casos históricos. O que é que tem, na sua opinião, falhado para que os reassentamentos não sejam pacíficos, não sejam, portanto, cumpridas as premissas básicas? Bom, é preciso perceber que, através do reassentamento em Tete, a Frelimo propôs este decreto, o governo da Frelimo propôs este decreto para ir sanando este tipo de situações que são novas no país. E, por exemplo, aqui, quando eu li o artigo 13, o número 2, diz: a participação pública abrange a consulta e audiência pública e compreende, linha A, pedidos de esclarecimento, linha B, formulação de sugestões e recomendações, a linha C, intervenções em reuniões públicas. Nós temos que perceber que este processo de Maputo Sul, a STV já vem falando há mais de 2 meses, 3 meses. Quando começou, as pessoas receberam, algumas ficaram satisfeitas com ter recebido. Por isso eu digo que este é um assunto complexo, em que nós, a sociedade moçambicana, principalmente aqueles que têm o poder de explicar à sociedade, nós temos que começar a levar o assunto de contribuir para a nossa nação, para a tranquilidade da nossa nação, como um assunto sério. Este debate, quando começou, quando as pessoas começaram a ter reuniões com Maputo Sul, iam recebendo os seus dinheiros, nunca houve problemas. Nem foi posto em causa o governo, as pessoas sentiam-se, aqueles que levavam, outros pediram em dinheiro, outros pediram seu espaço. Mas todos nós temos a propriedade deste decreto, principalmente aqueles que são juristas. Eu vi os direitos humanos, foi lá fazer uma visita. Nós temos que ser proativos e sempre que há situações, logo no princípio começa uma situação, temos que apoiar os nossos concidadãos a mostrar a luz, porque nem toda a gente percebe de lei. Ir aproximar e dizer que nós estamos aqui na sociedade, percebemos como é que funciona isto. Maputo Sul, como é que este processo vai correr? Aqui está a lei. Nós temos obrigatoriedade de dar esse contributo, porque agora, quando a STV publica esta situação, já ouviu falar mesmo lá no Maputo Sul que o governo já tomou um posicionamento sobre esta situação e deu prazos para a resolução deste problema. É uma empresa pública, sim, mas o governo não compactua com problemas que apareçam sobre a questão do povo. Porque o que se encontrava antes é que essas pessoas, algumas até foram para lá, porque sentiram que naquela hora levaram o dinheiro e dava para ir. Quer dizer, quando há negociação, o caso é complexo, as pessoas, alguns querem dinheiro. Então, há estas reuniões públicas em que as pessoas pedem esclarecimento, dão o seu contributo, e eu continuo dizendo que é obrigatoriedade de todos nós, os cidadãos, continuarmos a cultivar o hábito de cidadania a todos os moçambicanos, no sentido de aquilo que preocupa ao cidadão, preocupe também a nós. Não podemos sempre deixar um assunto quando depois vai dar confusão lá à frente. Quer dizer, alguém está a vir numa estrada, a pessoa sabe que lá onde vai, há um corte. Eu estou a viajar, por exemplo, para Quilimane, lá a ponte há um corte. Mas depois eu não aviso a ele. Quer dizer, quando chega lá, vê que a ponte já não se passa, a pessoa volta, encontra-me em Xai-Xai, quer dizer, diz que eu sabia que não ias passar porque a ponte lá estava danificada. Mas há obrigatoriedade por parte do governo, e o governo já tomou a medida, ouvindo aquela peça que passou do chefe do posto. Claramente mostra-se que há um posicionamento do governo, porque o governo disse que não vão pôr aqui pessoas sem criar as condições básicas. Há pessoas que foram lá porque levaram o dinheiro e saíram dali. Então, o que nós temos que fazer é contribuir e fazer esta pressão no sentido da Maputo Sul, encontrar-se de novo com aquela gente e criar-se aquilo que são as condições básicas. Mas que é um caso complexo que levou as pessoas a irem lá, porque encontraram, se reuniram, e nós sempre participamos através da STV, sempre vimos, porque havia encontros, uma e outra pessoa aparece na televisão a dizer: eu não estou satisfeito, mas sempre há pessoas que levaram dinheiro e foram para lá. Hoje, o governo, e o governo da Frelimo, sendo um governo que sempre que este tipo de assuntos tocam com o cidadão, tem responsabilidades e responsabilidades altas, veio ao público a posicionar-se. Há necessidade de se criar condições básicas para aquela gente ir para ali. O problema não é estar perto de Maputo ou estar longe de Maputo. O problema é que, muitas vezes, quando estamos neste processo de reassentamento, principalmente quando são com empresas e envolve dinheiro, só aparecemos a querer
negociar ou falar quando a coisa dá mal. Mas temos que logo desde o princípio, nós temos este decreto, é de 2012, os direitos humanos, os advogados, todos aqueles, os deputados, têm a obrigatoriedade de aconselhar a população, aconselhar as empresas, quando há um processo. Este é um grande projeto que está a acontecer. E nós sempre acompanhamos o processo e tínhamos obrigatoriedade de dar o nosso coisa, mas é imperioso que o governo esteja atento nesta situação e esta situação se resolva. E eu estou ansioso em ver que, de facto, este prazo que Maputo Sul está a dar, criem essas condições básicas, deem água, porque apareceram pessoas a dizer que não, eu estou a construir a minha casa, mas o meu problema é que temos que ter água. A Maputo Sul tem que pôr um poço lá, tem que pôr água lá, tem que se criar essas condições. Muito obrigado. Em jeito de considerações finais, gostava que penso que quer reagir, mas também que olhasse para a questão de uma eventual crise social, se estas condições básicas não forem criadas, se não tivermos meio de transporte, se não tivermos hospital, se não tivermos escolas, portanto, com várias crianças que vão deixar de ir à escola, como alguns relatos mostraram, alguns cidadãos, inclusive, já deixaram de poder trabalhar, uma eventual crise social que pode ser criada desta desatenção, se quisermos assim chamar, portanto, de quem devia se responsabilizar por criar condições básicas. Ok, mais uma vez, muito obrigado. Mas permita que diga assim, aqui parece que o próprio Estado quer, passa a expressão, roubar as pessoas. O colega ali apresenta um decreto que, em princípio, foi aprovado em Conselho de Ministros, não é? O próprio Conselho de Ministros é quem aprova a indicação ou a nomeação do Presidente do Conselho de Administração de Maputo Sul. Quer dizer, é a mesma entidade. Não faz sentido vir aqui a dizer que devia aparecer aqui grupos de pessoas chamarem a atenção. Afinal de contas, como é que é possível alguém legislar e voltar a cometer o erro de uma coisa que assim fez? Quer dizer, isso é inconcebível. Não faz sentido vir aqui justificar-se que algumas pessoas queriam o dinheiro. A questão não é essa. É preciso seguir aquilo que está legislado. O que está a acontecer aqui, há uma tendência de aproveitamento das condições que as pessoas, pela lei, teriam direito. Não é? Então, o próprio governo indica e tentar contornar no sentido de tirar vantagem, provavelmente, vantagens pessoais em detrimento das pessoas que lá vão. Agora, a questão que coloca, se assim acontecer, não há outra maneira, como já dissemos, o Moçambique, estamos aqui a cultivar um Estado de Direito. O Estado de Direito significa que, se aqueles cidadãos acharem que os seus direitos foram roubados, o recurso é o tribunal. O tribunal vai ter que julgar o próprio governo e o cidadão. E tudo indica que o cidadão tem razão, porque estão sendo defraudados as suas expectativas, os seus direitos. E é isso que tem que acontecer. Os cidadãos não podem ser obrigados a irem para Mahubo, onde não há mínimas condições. Assim não pode. Mesmo que diga que lhes deu dinheiro, em que condição? O que é que diz a lei? Foram seguidos todos os passos? Não. Portanto, há aqui uma tendência, uma violação clara da lei e das normas. O cidadão tem razão. Eles não podem ir. Aliás, e mesmo se construa a casa, que casa construem em 45 dias? Em Moçambique. Então, de tal maneira que os cidadãos devem continuar a exigir os seus direitos. Caso não, o tribunal poderá ser o último recurso para colocar o Estado a cumprir os seus direitos. Muito obrigado, Dr. Caifadine. Jeito de últimas considerações, estamos mesmo no topo da hora. Bom, eu acho que este não é um assunto até de fazer populismo, porque este é um assunto que as partes entram em consenso. O reassentamento geralmente tem que se entrar em consenso. Eu li alguns articulados aqui da lei que quando há um reassentamento, trata-se de um caso de reassentamento, as pessoas têm a obrigatoriedade de fazer questionamento sobre onde vão, o que é que vão, e até escolher se quer levarem dinheiro ou quer levarem coisa. Agora, o que eu tenho aqui a concordar é que condições básicas como arruamentos, água, transportes, escola, isto tem que ser garantido que lá, de facto, aconteça e existe. Agora, sobre as formas, o que é que chegou-se ao consenso, as pessoas, quando acontece esse tipo de casos, muitas vezes há pessoas que levaram dinheiro e ficaram satisfeitos. Isso eu vou, e porque eu assisti. Ficaram e quando começaram a fazer a sua vida normal, sempre a desistir alguém que vai levar e não fazer aquele uso devido. Não foi dito que ia se construir casas lá. O que foi dito foi aquilo que foi o consenso das partes.
Se chegaram a levar dinheiro, se o consenso das partes fosse construir casas, as pessoas não levariam aquele dinheiro. Obrigariam a Maputo Sul a fazer as casas. Este aqui é o processo. Mas o que eu tenho a dizer é que Maputo Sul tem que criar condições básicas naquele sítio e resolver aquela questão. E saudar, de facto, aquele membro do governo que apareceu a tomar uma posição clara que não compactuava com qualquer que fosse manobra. Porque aquilo é uma empresa. Não temos que destrinçar as coisas, não podemos fazer um populismo e atrapalhar as pessoas. Quem vai resolver este problema é o governo. A empresa criou o problema, reuniu-se com as pessoas, receberam o dinheiro, o governo muitas vezes, as coisas vão funcionando e vão andando, mas quando há um problema o governo tem que aparecer, e apareceu, e tem um posicionamento claro, que o posicionamento neste momento é resolver-se aquilo que vem plasmado na lei. Sob pena o risco de surgir como já tinha feito tanto. Não, a lei já tem, a lei que tem sanções, se a Maputo Sul não resolver, haverá sancionamento, mas eu tenho fé que não vai precisar disso, mas porque o Maputo Sul... colega, deixa-me terminar, porque quando falou, eu também fiquei calado. Porque a obrigatoriedade da empresa que está a fazer aquilo é resolver aquilo que vem plasmado na lei. A empresa, quando esteve reunida com as pessoas, e aqui já vem quais são as partes, eu já li, que não quero repetir, todas as partes são envolvidas. Os próprios cidadãos estavam envolvidos neste debate. As coisas, depois de correr mal hoje, é aqui onde está. É por isso que estamos aqui a dizer que nós não concordamos. Tem que haver condições básicas naquele sítio, tem que ser criado. E não precisamos de fazer populismo e fazer politiquice num assunto desses, porque nós sabemos que nós temos obrigatoriedade e acompanhamos quando começou a construção de Maputo-Catemba, aquela ponte. Todos nós acompanhamos sobre o assunto de reassentamento e tínhamos obrigatoriedade de ir, dizer que não, aqui está a falhar e aconselhar as pessoas. Pois bem, muitíssimo obrigado pela vossa presença. Quero agradecer, portanto, a presença aqui do engenheiro Alfredo Magomice, de igual forma também do Dr. Keifadir Manasse, para estes momentos de comentário e análise aqui na Noite Informativa. Vamos sair para um breve intervalo, voltamos já a seguir com o pautar da informação do país e também do mundo. Até já.